Nietzsche é sem dúvida o filósofo mais incompreendido e que teve sua obra mais reinterpretada após a Segunda Guerra Mundial. Hoje ele é estudado e louvado por pessoas que ele certamente desprezaria. Eu vou mostrar para vocês as ideias mais polêmicas do pensador ou o que ele pensava sobre temas como mulheres, eutanásia, guerra, eugenia e escravidão. Vem comigo! Bem-vindos ao canal Ocidente Tradicionalista. Depois do sucesso do meu vídeo O que Nietzsche pensava dos esquerdistas, resolvi fazer um vídeo novo sobre as ideias mais polêmicas do filósofo. Antes de entrarmos no assunto propriamente dito, é preciso rapidamente explicar alguns pontos. Eu recebi muitos ataques no outro vídeo e comentários de haters, sendo que eu sequer dei minha opinião sobre os temas tratados. Pelo amor de Deus, cara. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Mas isso não vai ficar assim não, cara. Chega, já tô cansado. Naquele vídeo, eu apenas pretendi evidenciar o que o filósofo alemão pensava. Não estou dizendo nem que concordo e nem que discordo do que está sendo exposto. Então não há sentido em postarem ofensas ou comentários do tipo: mas o que Nietzsche pensaria do Bolsonaro, hein? Eu não poderia me importar menos com o que Nietzsche pensaria do Bolsonaro. A verdade é que a obra do filósofo foi reinterpretada por Walter Kaufmann depois da Segunda Guerra Mundial, para suavizar alguns pontos e impedir que um evento como aquele voltasse a acontecer. Meu objetivo é apresentar Nietzsche de forma fidedigna e não dar minha opinião sobre sua filosofia. Quem quiser ver minha opinião pessoal, que veja outros vídeos do canal ou minha análise sobre todos os livros do filósofo, na parte de assinantes. Vamos agora aos temas polêmicos. Poucos temas aparecem com tanta constância, coerência em quase todos os livros de Nietzsche como que hoje seria considerado a misoginia do filósofo. Esse, aliás, é o tema que ele mais se aproxima do seu antigo mestre Schopenhauer. Tiradas misóginas, por assim dizer, aparecem nas obras mais conhecidas, como Para Além do Bem e do Mal, Genealogia da Moral e O Anticristo. Assim Falou Zaratustra é sua obra mais famosa, mas trata-se de um livro excessivamente poético e poderia deixar esse tema passar despercebido, mas o assunto aparece recorrentemente aqui também. O mesmo ocorre nas obras publicadas após a morte do autor, como Et Homo e Vontade de Potência. Basicamente, o tema só não aparece nas primeiras obras que tratam de questões culturais gregas como o nascimento da tragédia e a filosofia na Idade Trágica dos gregos. Diante de tantas evidências, os acadêmicos modernos não podem fazer muitos malabarismos para esconder esse aspecto da filosofia nietzschiana. Eles tentam justificar isso dizendo que é preciso contextualizar o filósofo na sua época ou tentam achar um aforismo ou outro dúbio. A relação de Nietzsche com Luz Salomé também é apontada como uma prova de que ele não era misógino e poderia se relacionar bem com as mulheres e até admirar alguns indivíduos do sexo feminino. O problema é que tudo o que sabemos do relacionamento dos dois é contado pela própria Luz Salomé. Dessa forma, seja o comportamento de Nietzsche como até o fato dele ter pedido ela em casamento, pode ser algo duvidoso. Não se sabe se o que ela diz é verdade ou algo que ela inventou para se promover. Obviamente, os acadêmicos e leitores progressistas de Nietzsche consideram tudo o que ela diz como um dogma e verdade absoluta, algo que nem podemos ter convicção nenhuma. Nietzsche, aliás, só a cita em poucas passagens, como em Et Homo, quando diz que estava, abre aspas, em relações de amizade com a menina Lou von Salomé, fecha aspas. Nietzsche certamente admirava grandes conquistadores e líderes militares. Napoleão é o mais famoso deles, mas em seus escritos ele fala bem de Frederico II, Alexandre o Grande, César, entre outros. Ele deprecia o alemão civilizado de sua época e fala positivamente do teutão bárbaro e violento, que ele considerava um tipo superior e que para ele não tinha se tornado doente pelo cristianismo. Em Genealogia da Moral, Nietzsche diz que o Estado é a criação de, em suas palavras, abre aspas, bestas louras, uma raça de conquistadores e senhores, que organizada guerreiramente e com força para inovar, sem hesitação lança suas garras terríveis sobre uma população talvez imensamente superior em número, mas ainda informe e nômade, fecha aspas. O surgimento do Estado para ele, segundo um contrato, é algo equivocado e um sentimentalismo tolo. Nietzsche defendia que a guerra era essencial para o Estado-nação e para os indivíduos superiores.
que as lutas externas poderiam ser usadas para estimular a vontade de poder. Por isso, saudava os fogos da guerra que alimentavam a transmutação da crise europeia. Maia argumentava acertadamente que o paraíso nietzschiano estaria à sombra das espadas. Por isso, abre aspas, a era vindoura de guerras incomparáveis permitiria à aristocracia mostrar sua virilidade, amparar e jactar-se de sua honra e lideranças históricas. Fecha aspas. Como estamos em uma realidade burguesa e moderna totalmente diferente, os leitores atuais sequer conseguem imaginar o que Nietzsche queria dizer com aqueles aforismos que falavam positivamente sobre a guerra. Em um mundo em que o instinto de rebanho prevalece, que os confortos materiais e interesses econômicos são predominantes, é natural que exista um consenso de que a guerra é algo ruim. Só que Nietzsche desprezava abertamente esse mundo. O modelo de Nietzsche sempre foi o Império Romano, onde guerras eram constantes. É preciso também entender que Nietzsche estava inserido no século XIX e alguns conceitos como darwinismo social e colonialismo eram vistos de formas totalmente diferentes de como um indivíduo moderno enxerga esses mesmos conceitos. O que é preciso deixar claro é que sim, Nietzsche estava defendendo a guerra entre nações como algo positivo. As objeções de que Nietzsche era um pacifista e estava se referindo a guerras internas são risíveis. Os ditos estudiosos modernos progressistas sequer conseguem conceber o que Nietzsche pensava em relação a esse assunto. Ao analisar a glorificação nietzschiana da guerra, Robert Dole chegou a defender a ideia de que essas manifestações eram os primeiros sinais de sua doença mental, que mais tarde iria impossibilitar o filósofo. Nietzsche foi um dos intelectuais mais importantes entre os que foram usados para justificar a eugenia na primeira metade do século XX. Em muitas passagens é possível ver ele defendendo não apenas a eugenia positiva, que é incentivar os elementos da sociedade com traços considerados como positivos a terem mais filhos, mas também a própria eugenia negativa, que é eliminar os membros das sociedades que possuem traços considerados como, por assim dizer, ruins. Em Crepúsculo dos Ídolos, ele fala positivamente sobre o Código de Manu, que é parte de uma coleção de livros bramânicos e constitui-se na legislação do mundo indiano antigo, que estabeleceu o sistema de castas na sociedade hindu. Redigido entre os séculos II e I a.C., em forma poética e imaginosa, as regras do Código de Manu são expostas em versos e defendiam a segregação das castas. Segundo os indianos, teria sido inventada por um santo eremita chamado Valmiki, em torno do ano 1500 a.C. Além dessa defesa do Código de Manu, há tantas passagens e são tantos os aforismos que defendem abertamente a eugenia, que no passado quase ninguém tinha dúvida do que Nietzsche pensava. Foi só a partir da metade do século XX que Walter Kaufmann, afetado pelo que aconteceu com a perseguição de seus parentes na Segunda Guerra Mundial, e Montinari, um membro do Partido Comunista Italiano. O comunista não tem amigo. O comunista só tem gente pra ele usar. O comunista só tem instrumento e tá usando você, porra. Tentaram reinterpretar a obra do filósofo alemão por motivos pessoais. As citações, contudo, são claras e eu deixo para o ouvinte tirar suas próprias conclusões. Se a eugenia é um tema que assusta tanto conservadores como progressistas, o mesmo não vale para a eutanásia. Os conservadores, em geral, utilizam razões religiosas quando criam argumentos contrários a essa prática. Os progressistas são nesse aspecto mais maleáveis, e esse é basicamente o único tema de Nietzsche que poderia ser aproveitado por um progressista que de fato entendeu a obra nietzschiana. Embora não fale abertamente do aborto, e aqui precisamente temos que entender que a época em que Nietzsche viveu era totalmente diferente em termos tecnológicos, não há a menor dúvida que o filósofo alemão seria favorável ao aborto em certos casos, e dependendo também de quem eram os pais. Ele obviamente não iria opor nenhuma consideração religiosa contra a prática em si. Nesse vídeo já vimos que Nietzsche olhava com bons olhos o Código de Manu e a subjugação dos Chandalas como casta inferior. Também é claro para quem já leu sua obra que ele usa excessivamente os conceitos de mestres e escravos, como imoral dos escravos. Vamos agora analisar sua interpretação sobre a escravidão, que foi claramente inspirada por sua visão sobre a Grécia Antiga. Em 1864, no auge da Guerra Civil Americana, Nietzsche, aos 19 anos, apresentou uma tese de despedida sobre o poeta grego Teógenes de Megara. Extremamente erudito e ao mesmo tempo sutilmente partidário, foi uma reconstrução simpática da visão de mundo firmemente aristocrata de Teógenes.
incluindo suas opiniões racistas e segregacionistas sobre o trabalho forçado. Os escravos, observou Nietzsche, provinham de linhagem inútil e nociva, e pertenciam a uma espécie totalmente diferente e invariavelmente subordinada. Com aprovação, ele cita o poema de Teógenes. Nunca os escravizados ficam de pé, mas os de pescoço torto estão sempre retorcidos. Assim como uma sila sibérica não produz rosas ou jacintos, uma mulher escrava não dá luz a um filho livre. Em várias obras publicadas, assim como nas suas anotações não publicadas, Nietzsche invocava frequentemente a Grécia Antiga para argumentar que a escravidão pertencia à essência da cultura, e que para houvesse um solo fértil para o desenvolvimento da arte, a maioria esmagadora teria que ser subjugada servilmente ao serviço de uma classe privilegiada. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixem o like, comentário e se inscrevam no canal. Isso faz com que o algoritmo passe a recomendar cada vez mais o meu conteúdo. Conto com vocês e até a próxima.